Castanha Pop. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que está curtindo aqui o seu Castanha Pop. Aqui a gente debate a cultura pop, não é um açaí sem granola, na verdade, né? E com a gente vamos agora, né, vamos ter um tema diferente hoje, né? Hoje é o último episódio dessa temporada e eu vou primeiro falar com o Leandro Henrique. E aí, Leandro? Oi. Alô? Eu tô no ponto aqui, correspondente internacional. Bom, sobre o filme da Mulher Maravilha, eu tenho a dizer que é um filme, né? Eu não vou falar agora tudo que eu penso, porque talvez não seja de fato um filme, deixar aqui essa questão no ar. Então eu vou passar a bola para Jackson Tavares. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Se você estiver escutando a galera do Castanha Pop com as convidadas de hoje, convidadas especiais, a gente vai, como os meninos já falaram, debater sobre o Mulher Maravilha 1984. Ao contrário do Leandro, eu vejo com bons olhos, muitos bons olhos. Enfim, eu acho que o filme todo é bem aproveitável, vale a pena. Só para começo de conversa, né, Matheus Mascarenhas? Exatamente, Jackson Tavares, salve para você ligado aqui no Castanha Pop. Olha só, esse filme foi um marco, inclusive, para a galera do Castanha Pop, porque foi a primeira vez que nós todos fomos assistir no cinema a mesma sessão, e nós podemos ter essas ideias aí. É filme? Não é filme? É legal? Não é legal? Isso tudo você vai descobrir no programa de hoje aqui do Castanha, né, Marcinho Monteiro? É isso mesmo, gente. E como o Matheus falou, isso foi um marco também, porque é o primeiro episódio que a gente vai ter, né? A gente encerrando essa temporada, né? Vamos ter duas convidadas hoje, né? E como a gente falou aqui, né? A gente tenta pegar várias vozes pra gente falar sobre qualquer assunto. E hoje a gente traz aqui a Daiane Abreu e a Rebeca Vieira, que são cosplays da Mulher Maravilha, e vão conversar com a gente também pra gente debater o filme Mulher Maravilha 1984. Daiane e Rebeca, sejam muito bem-vindos aqui ao Castanha Pop. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. Bom, a gente vai começar esse episódio a gente falando sobre a sinopse do filme. E vamos agora com o nosso louco dos DVDs, Jackson Tavares, que vai falar um pouco sobre a sinopse do filme. É contigo, Jackson. Fonte Adoro Cinema. Mulher Maravilha 1984 acompanha a história de Diana Prince, ou Diana Prince, como vocês preferirem, né? Mulher Maravilha, em 1984, durante a Guerra Fria, entrando em conflito com dois grandes inimigos, o empresário de Medium, Maxwell Lord, e a amiga que virou inimiga, que era um BFF, Best Friend Forever, Bárbara Minerva, também conhecido como Cheetah, enquanto se reúne com seu interesse amoroso, Steve Trevor, que misteriosamente ressuscitou dos mortos. A sinopse do filme já traz bastante informação e a gente vai debater sobre o filme, né? Mas antes da gente falar sobre o filme, a gente falou que tem convidada aqui e a gente vai fazer um pequeno bate-papo aqui nesse Castanha Pop especial. Como eu falei aqui, a gente tem a Daiane e a Rebeca, que são cosplay da Mulher Maravilha, que inclusive estão falando diretamente lá de Ipatinga, Minas Gerais, e vão conversar com a gente sobre o trabalho delas no cosplay. Meninas, sejam muito bem-vindas. A primeira pergunta que a gente faz aqui, como é que a Mulher Maravilha inspirou vocês, principalmente na questão do trabalho que vocês desenvolvem? Pode começar, Dai. Pode começar, Dai. Então, eu sempre gostei do universo geek, nerd, e, sinceramente, a Mulher Maravilha não era a minha personagem favorita. Eu gostava dela, eu assistia alguns desenhos, eu vi o primeiro filme, eu amei, mas ela não era a minha preferida. Mas a partir do momento que eu comecei a pensar em entrar no mundo cosplay, por ser parecida com a Gal, eu comecei a pesquisar mais sobre a história da Diana, dos personagens que acompanham ela, e eu acabei me apaixonando por esse universo. Eu considero uma pessoa mais DC do que Marvel. E, cara, isso mudou literalmente a minha vida. Eu fiz muitas amizades maravilhosas. Eu tive uma coragem, assim, todo esse movimento me fez ter uma atitude que eu não sei que eu teria. Para poder ir conhecer a Gal, para ir lá na CCXP,
Eu tive que ter a coragem de sair do meu estado pela primeira vez na minha vida. Eu saí do Rio para ir sozinha para São Paulo. Então, foi uma coisa muito doida. Eu nunca imaginei que eu conseguiria fazer isso sozinha. Eu tive uma criação muito fechada, entende? E eu comecei a ganhar mais liberdade quando eu fui envelhecendo, né? Ficando mais velha. E eu criei essa coragem. Na hora que eu soube que a Gal ia vir, não, é agora. Eu vou ter que ir e eu vou ter que tentar entrar nesse painel. E é isso que eu consegui. Isso é muito bacana, porque conversa bastante com o que é a personagem também, né? Ela acaba influenciando diretamente na tua vida pelo que ela é. Então, o personagem da Mulher Maravilha, ele é aquele que acredita no amor, acredita em a gente lutar pelo que a gente quer. E isso me deu mais força, entende? Para seguir o que eu queria, meus sonhos. E ter essa liberdade de fazer o que eu queria, fazer o que eu quero. E eu tive esse insight, eu vou ter que tentar a sorte, pegar o ônibus de 6 horas para São Paulo. E você viu, eu peguei. Foi a primeira vez que eu tive uma viagem tão longa assim para ir para um outro estado, para outro lugar. E agora eu tô em Patinga, que eu demorei 10 horas para chegar, quase. Sozinha. Então, para mim é um grande feito. É um grande marco para mim, entende? Todas essas conquistas que eu tô conseguindo. Bom, e Rebeca, a gente também já complementando, né? Tem uma questão que a gente falou aqui, que foi a questão da CCXP, né? Que até a Dai falou que ela foi para lá. Você também estava, né? Inclusive você foi, né, para abertura. Sim. Que apareceu todas aquelas cosplayers da Mulher Maravilha. Me diz uma coisa, como é que foi a sensação? O cosplay, pra mim, ele é da mesma forma que a Dai, né? Sempre gostei muito do universo geek e tudo mais. Mas a Mulher Maravilha em si foi a partir do momento que eu assisti o primeiro filme dela. E naquele filme a gente vê muita coisa sobre coragem, sobre ir lá e fazer, não esperar por ninguém, sabe? Tomar a frente da situação e principalmente amar. Né, tem uma frase que ela diz que várias coisas você pode fazer, mas não faça se você puder estender sua mão primeiro. Então, o primeiro passo é você estender a mão para que aquilo ocorra de uma forma pacífica, de uma forma boa. Ela é uma personagem cheia de amor. Eu comecei a fazer o cosplay, né, a partir do momento que eu assisti esse filme, por influência da minha mãe. E a gente tá aqui em Patinga, eu e a Dai, por conta da Miriam, inclusive um beijão, Miriam. A Miriam é uma super fã da Mulher Maravilha, e por conta dela que a gente se uniu, eu, Dai e ela, né? E ela foi o pivô, inclusive, de dar aquela força pra gente ir pra São Paulo, que ela ficava cutucando, e aí, vamos, Gal vai estar lá e tudo mais. Então, a gente é muito grata a Miriam, inclusive, por isso. E quando eu soube que a Gal iria estar, e que eu ouvi rumores, né, de que alguns cosplayers estariam com ela, eu fiz um vídeo breve e falei lá para os meus seguidores, que não eram muitos, comentem aí, marquem o Forlane, marca o pessoal da Omelete e tal, para me chamar. Nunca te pedi nada. E aí, acabou que eu fiz aquilo, mas não colocando muita fé, sabe? E acabou que deu certo. Eu acabei recebendo uma carta da Warner no meu e-mail. E olha, foi muito... Sim, eu recebi uma carta da Warner. Acho que eu vou falar isso pro resto da minha vida. Isso é bom porque pelo menos tu recebeu uma carta positiva da Warner. Quando a gente vai falar de alguma coisa, de uma música aqui, a gente leva strike, né? Leva strike, Isso é muito chique. Nossa, e aí depois disso eu providenciei passagem, né? E aí aconteceu tudo de forma muito simples. Acho que a força de vontade, ela levou a gente para lugares mais altos e de uma forma mais rápida, né? E aí, chegando em São Paulo, eu conheci a Dai e a Miriam, né? Já conhecia, mas a gente se conheceu pessoalmente. E ali a gente fortaleceu também a nossa amizade. E a gente... lá com as outras cosplayers, a gente teve alguns ensaios, né, antes de
de subir ao palco com ela e tudo mais. E a gente teve a surpresa e o prazer de conhecê-la no sábado, que foi um dia antes da abertura. Então a gente estava lá no ensaio e ela chegou super de surpresa e aí todo mundo ficou muito emocionado. Caraca, como assim? Mas foi um momento assim muito necessário, sabe? Porque se ela tivesse ido apenas no dia, acho que a gente não ia ter maturidade para fingir costume com aquela mulher. Então a gente teve que conhecê-la para que no dia a gente ficasse lá com uma postura de nossa, falo com ela todo dia. Mas assim, tava todo mundo pleno, de mão na cintura, só que eu tava igual não sei, gente, tava igual um pincher por dentro, sabe, me tremendo toda. Como é que foi esse contato de vocês com ela? Então, ela cumprimentou a todos, abraçou, conversou um pouquinho, assim, bem pouco, sabe? A galera da Warner é meio puxando ela o tempo inteiro, mas ela é uma pessoa, assim, super atenciosa. Não foi muito que ela pôde conversar e tudo mais, mas ela fez questão de cumprimentar cada pessoa um a um. E é isso, cara. Foi, assim, é um momento que até hoje eu lembro e eu não consigo falar e não estar empolgada, porque é intrínseco, assim, sabe? Acho bacana, né? Vocês que estiveram lá com ela, ver ela agora na tela do cinema, no filme. Pô, sensacional. Eu conheço a pessoa. Dela pra ver ela. É uma história melhor pra contar do que a nossa história com o Queen, né? Com certeza. Do painel mesmo. Eu fui com a Miriam, a gente ficou na fila pra no painel no domingo. Passou a noite lá, quase morri de hipotermia, porque tava no frio. Tava dando acho que uns 8 graus, 9 graus lá. Aí, caramba! Eu só Ainda mais com essa roupa da Mulher Maravilha. Não é? Então, aí a gente entrou cedinho no painel, a gente foi lá, correu pra pegar algum lugar bom, a gente ficou lá no meio. E o painel, todo dia do painel foi incrível, né? Teve o painel do Batman, do Witcher, pô, chegou o Harry Cavill lá do nada, o pessoal, que é isso? É o Harry Cavill ali, cara, como assim? Gente, que homem. Que homem. Nunca gritei tanto na minha vida, nunca gritei. Só por causa da Gal no final. Que, nossa, foi perfeito. Eles entregaram para cada um do pessoal do painel lá, do público, 2 pulseiras. Não sei se vocês se lembram daquele show de luzes que teve. Sim, sim. Painel. Sim. Nossa, foi incrível. Foi incrível aquilo tudo. Aí, quando ela subiu, aquela surdez, né? A surdez chegou. Porque foi tanto grito que, nossa senhora, foi perfeito. Aquela mulher é perfeita. Eu te amo, Brasil! You look so wonderful tonight! Não, e a gente vendo lá, eu tava vendo até o vídeo da CCXP 2019, cara, todo mundo levantou, cara. Eu não sei como é que foi pra Rebeca, principalmente quando ela passou, quando a Gal tava na frente dela. Não sei como é, se o coração, acho que porque vocês tiveram que manter a pose lá no começo, né? Porque eu acho que Gente, é porque assim, eu fiquei bem no centro, né? E aquele lugar não era meu. Eu tava bem pro cantinho. Só que na hora eles fizeram uma mudança e eles, não sei se vocês lembram, eles escolheram 6 cosplayers pra subirem primeiro com a Patty Jenkins, né? E depois o pessoal que ia subir com a Gal e eles também. E aí, pelo fato deles terem subido primeiro, eles foram pro início da fila. E aí, quando a gente entrou, eu fiquei bem no meio. Eu falei, caraca, onde eu vim parar? Mas com aquela pose, né? Cara de séria e tudo mais. Olha, meu Deus, eu não acredito que você tá aqui. E aí, teve um momento muito especial que a Gal virou pra aplaudir a gente e tudo mais. E ela olhou pra mim, ela deu um sorriso, que eu fiquei assim, meu Deus, sabe? Não tem explicação, gente. É uma gratidão imensa. Eu comecei o cosplay em fevereiro do ano passado. Então, 2019 foi um ano sensacional pra mim, porque eu comecei com cosplay, ele se desenvolveu muito rápido e tinha gente que tava esperando há 20 anos pra conhecer aquela mulher e em menos de um ano isso tudo aconteceu pra mim, sabe? Então, é uma sensação muito incrível. Legal, parabéns, né, pra vocês duas por terem conseguido tudo isso. Obrigada.
Gente, agora que a gente falou sobre isso, né? A gente vai, enfim, começar sobre o filme, né? Mulher Maravilha 1984. E a gente vai agora, né, para a nossa ficha técnica, né? Que a gente sempre passa sobre o filme. E agora vai ser a vez do nosso amigo. Agora, é o que eu posso até falar aqui no cosplay, aprovado no TCC, né? Esse Castanha Pop já tá reconhecido, é bom que se diga reconhecido, aprovado. Obrigado. Aí tu põe aquela trilhazinha de aplausos nessa hora. Vou colocar o tenso dele. E vamos agora com nossa ficha técnica com Matheus Mascarenhas. Matheus, pode passar a nossa ficha técnica do filme? Olha só, Marcinho, a direção do filme Mulher Maravilha 1984 fica por conta de Patty Jenkins. Roteiro também de Patty Jenkins em parceria com Geoff Johns. E o elenco nós temos Gal Gadot, Chris Pine, Pedro Pascal e Kristen Wiig. E vamos começar do filme, gente, porque como a gente fala, a gente vai debater o filme. E como o Leandro até falou antes da gravação aqui, né? Eu posso até revelar, né? A gente vai falar sobre os pontos positivos e negativos. Pode agradar gregos, mas não vai agradar troianos, né? E se vocês quiserem depois, podem ir na casa do Leandro, se vocês quiserem, né? Calma. Não coloca o público contra mim, assim, logo no começo. A gente tem que... Eu penso como verdade. Não, pois é, eu sou uma pessoa geralmente ponderada, eu acho. Não. Então, eu vou tentar eu vou tentar trazer as pessoas pro meu lado, né? Mas, antes da gente começar a falar do filme, a gente tem que dizer que uma das nossas convidadas ainda não assistiu o filme, então esse vai ser um episódio sem spoilers. Cláudia, senta lá. No começo do episódio a gente falou que todo mundo aqui viu o filme, né? Pela primeira vez todo mundo se reuniu para ver o filme, inclusive foi na pré-estreia, né? Só que eu não tinha falado para eles que antes eu já tinha recebido um convite para ver dublado. Então eu fui ver 10h30 da manhã, eu tive que contar com eles 8 horas da manhã para ver o filme de novo. E eu tive que ficar me segurando para não dar spoiler. 8 da noite. Mas não se preocupe. 8 da noite. 8 da manhã, né, que eu falei. Pra falar a verdade, não tem grande spoiler desse filme porque não tem uma grande virada. Vocês param com essa porra aí, meu irmão! Desculpa. Eu sabia que ia acabar com esse Não, isso não é. Isso não é. Foi mais rápido. Isso não é spoiler. E Matheus, você ganhou a aposta. Foi mais rápido. É o que daí? Parabéns. O filme linear, entende? Então, já vai preparada pra assistir o filme, entendeu? Ele tava contando que era eu que ia dar esse spoiler. Parabéns, Leandro. Mas isso não é um spoiler, gente. Não é um spoiler. Spoiler é quando a gente fala da história. Né? Depende, Não tô né, dizendo Leandro? que, fulano morreu, não sei o que, vai virar um Megazord. Eu não falei nada disso. Bom, a gente falou da Gal, né, na CCXP. Então nada mais, nada menos que a gente começar falando dela, né? Gente, vamos começar por mim, né? Como é que dá pra classificar? A Gal, praticamente, mais uma vez, né? O carisma dela foi algo que ficou marcado no filme, né? E, inclusive, até o Matheus Mascarenhas, né? A gente estava discutindo antes da gravação. O segundo filme também, ela, mais uma vez, né? Ela abrilhantou o filme, né? Tava conversando com o Márcio mais cedo de que a Gal Gadot, nesse filme, assim como no primeiro, ela se prova ser uma força da natureza na tela. Né? Ou seja, ela é um personagem, ela é uma pessoa extremamente carismática e transmite todo esse carisma para a personagem da Diana. E, enfim, um filme que se não se aproveite disso, enfim, não dá para considerar. Tem que utilizar, assim, esse recurso, né? É um dos recursos que estão aí para ser utilizados nos sets de filmagem. Eu acho que a experiência das meninas no encontro, que elas acabaram de relatar pra gente, no encontro delas com a Gal Gadot, quando elas falaram, porque acho que foi a Rebeca que falou, quando ela olhou pra mim, né, que foi uma coisa muito especial. Então, eu acho que o que a gente vê na tela, tem uma cena muito interessante dela sorrindo pra uma menina logo no começo do filme, desse segundo filme, que eu quando tu falaste isso, eu pensei na hora, sabe, aquela cena. Não, é interessante isso, porque eu lembro que alguns anos atrás, quando anunciaram a Gal Gadot como a Mulher Maravilha, eu fiquei com o pé atrás, entendeu? Com o passar dos filmes, eu fui
tipo assim, digamos, apegando ao jeito que ela interpreta a personagem. Basicamente, quando foi pra essa de cinema lá, teve gente que, digamos assim, não gostou muito, mas aí quando tu vai ver o primeiro filme, ela já conseguiu entrar com... Ela consegue levar esse papel da Mulher Maravilha com uma maestria que cativa qualquer pessoa que tá assistindo. Agora eu pensei, se nós quatro que estávamos lá, que nunca ficamos frente a frente com a Gal Gadot, ficamos dessa maneira, quando a Daiane e a Rebeca narraram o encontro delas lá em São Paulo, eu fiquei imaginando, se a gente ficou assim, gente que nunca encontrou com a Gal, imagina essas meninas quando encontraram com ela. Deve ter sido, assim, o supra do supra, o coração veio a mil, a garganta não segurou. Não segurou. Eu acho que legal, cara. Esse é um ponto que eu acho que... Eu não sei, meninas, vocês são consumidoras de histórias em quadrinhos? Sim. Olha, eu tenho alguns, tipo, de pequena e tal, mas hoje em dia eu não tenho o costume de continuar com a leitura deles. Certo. Dai? Comecei a comprar no ano passado algum. Mais da vez. Ok. Vocês têm um contato básico, Sim. né? Sim. Então, a gente vê nas HQs que a Mulher Maravilha é uma mulher forte, tipo, ela tem um porte físico forte. E quando a Gal Gadot foi escalada, teve todo esse problema, né, essa discussão, ela é magra demais para esse papel. Vocês disseram que a Mulher Maravilha, o filme da Mulher Maravilha foi muito determinante para vocês nesse mundo de cosplay. Mas vocês sentiram que ela foi muito julgada demais por isso? Olha, eu no início, eu subestimei um pouco, né, pelo fato de justamente ter a referência dos quadrinhos, ter a referência de Linda Carter, e não coloquei muita fé de início. Mas a Gal, com o porte dela, ela veio para mostrar que nem tudo nem tudo que tá aparente é o que de fato importa, sabe? A força dela maior vem de dentro, então ela veio para mostrar que você pode ser uma mulher super forte, independente da forma que você esteja aparentando. Eu acho que sim, ela foi muito julgada, inclusive eu assumo um pouco dessa culpa. Não cheguei a falar, teve gente que foi pra internet e tudo mais, mas foi algo que eu pensei, né? E ela ultrapassou todas as expectativas. Eu faço das palavras da Becca as minhas. Porque realmente no início, quando ela foi escalada, a gente ficou com um pouco de um pé atrás, né? Será que ela vai fazer jus ao personagem? Será que ela não parece com nada da Mulher Maravilha? A Mulher Maravilha, os quadrinhos tem olhos azuis, os cabelos bem grandes, assim, mas assim, ela não tem o fenótipo todo da Mulher Maravilha. Foi uma mudança grande. Tanto que os fãs que conheciam o personagem há muito tempo ficaram, a maioria, bem surpresos e alguns até irritados. Mas... Pode falar. Não, desculpa interromper. É engraçado que eu também tive essa mesma opinião a respeito de você, entendeu? Eu não achava ela nem um pouco parecida com a Mulher Maravilha. Ela era magra demais. Eu confesso que eu protestei dentro do meu coraçãozinho na internet, entendeu? Xingar, não sou de fazer isso. E, cara, quando chegou assim, eu vi a primeira vez a Mulher Maravilha no filme do Batman vs Superman. Eu não lembro se foi lançado antes ou depois, eu não lembro. 2016. Foi antes. Foi a primeira vez dela. Eu vi na ordem. E eu achei, aquilo que a gente estava conversando, eu achei ela muito carismática. Digamos assim que eu me apaixonei pela personagem, entendeu? Ela, apesar ela tem esse poder. Fisicamente. Ela tem esse poder. Ela não se fisicamente com a Mulher Maravilha, mas deu muito certo. Então a gente prova que nem sempre o que a gente pensa que vai ser uma coisa, realmente vai ser aquilo, entendeu? Então, esse é o problema do mundo nerd, né? O cara acha que porque ele é leitor, porque ele é consumidor, ele acha que é o dono daquilo e tem que ser o que ele quer. Exatamente. Porque lembra-se de uma coisa, quadrinho é quadrinho, adaptação para o cinema é adaptação para o cinema, né? Adaptação é outra coisa, a gente tem que ter mais essa ideia na cabeça, porque, por exemplo, a Gal Gadot, nesses anos dela como Mulher Maravilha, ela já mostrou várias faces da personagem amazona.
dentro das telas dos cinemas. Isso, como o Márcio falou, uma adaptação dos quadrinhos. Então é uma outra linguagem, é uma outra mídia, a gente tem que se desapegar um pouquinho. E é bom que se diga que, Jackson, e é bom que se diga também, por exemplo, da imagem da Gal, por exemplo, nesse filme agora, mostrar uma Diana mais humanizada, entendeu? Uma pessoa que tem realmente o sentimento, entendeu? Que até a gente estava discutindo aí com o Matheus, né? Sobre a questão da visão que o filme mostrou, que realmente foi algo positivo, algo muito positivo, né? Olha, a Dai falou agora há pouco que isso aconteceu com vários personagens. Realmente, isso é muito, digamos assim, registrado. Olha, o Ben Affleck, ele é parecido com um Batman de uns quadrinhos. Eu achei ele realmente parecido. Só que eu não gostei muito do Batman que ele fez. O meu Batman preferido continua sendo do Christian Bale. Castanha Pop! Bom, e como não há mais considerações a fazer sobre a Gal Gadot, inclusive é uma ótima atriz, né? Nesse filme agora, como a gente falou... Não, calma aí. Ela é o carisma em pessoa, mas ela não é uma ótima atriz. Não, mas vamos deixar aqui, que eu acho que não tem ponto negativo. Gente, calma. Não, eu defendo a Gal Gadot, não entendam mal. Eu acho ela incrível, mas ela não é uma ótima atriz. Ela é uma atriz. É que nem o Henry Cavill. Ele é um cara muito bonito, né? Eu acho incrivelmente bonito, mas não é um ótimo ator. Sim, é um ator. Então, acho que a gente vai ter que discordar disso aí. Mulher Maravilha. Opa, vamos lá. Peraí que eu vou Assim, pelo menos na parte do Harry, eu acho ele um ótimo ator. O Harry. Ok. Assim, eu acho que as pessoas, sei lá, por que você considera ele um ator mediano, digamos assim? Eu não vejo muitas expressões nele, sabe? Ele tem a cara quadrada. Ele é um galã, mas eu acho que ele acaba não entregando o drama que ele precisa entregar, às vezes, entendeu? Não sei se vocês assistiram The Witcher. O próprio... Se bem que no Homem de Aço ele não é tão prejudicado, mas eu acho que no The Witcher fica bem evidente que ele é sempre o Henry Cavill fazendo Henry Cavill, pelo menos pra mim. Também acho que a cara quadrada dele colabora bastante. Porém, a atuação dele na última série da Netflix, The Witch, né, eu acho que ele provou bastante coisa além do Superman que a gente viu. Né? Então eu acho que, na minha opinião, ele é um bom ator, sim. Ele não é um excelente ator, mas ele é um ator que consegue vestir o personagem de uma forma bacana. Tanto no primeiro filme do Homem de Aço, eu percebi que ele o papel do Superman é um papel bem difícil, porque o Superman é aquela idealização do homem perfeito. Então é um deus que é perfeito, que não tem erros tecnicamente, né? Eu amo o Homem de Aço. Eu também. Eu acho que é um dos meus filmes preferidos. Não, eu critico o Henry Cavill como ator, mas eu adoro o Homem de Aço. Eu assisti 800 vezes. Eu não sei se você se lembra daquela cena que ele tem que fazer o sacrifício e matar... Eu esqueci o nome dele. O Zod. Sim, aquele grito que ele deu, aquela cena, pra mim, ficou marcada. Porque aquela cena é foi muito boa. Um grito tão angustiante, aquela coisa que veio de dentro dele, assim. Ele matou a última pessoa do planeta dele, entende? Eu sentia ali que ele era um bom ator, entende? Ele só precisava de mais oportunidades e trabalhar melhor no seu talento. Mas assim, vamos lá, não tem ponto negativo pra gente falar sobre a Gal, né? Vamos deixar assim, porque senão a gente vai virar um caso de família daqui a pouco. Vai ter um data patada, deixa pra frente lá que a gente segue. Então, bom, outro ponto que a gente coloca lá foi o clima divertido que o filme trouxe, né? O filme teve, né? Principalmente a questão da cena inicial, da introdução, né? O que eu vou perguntar primeiro pra Rebeca. Rebeca, eu queria perguntar primeiro como é que tu achou desse clima, principalmente
principalmente depois, né, logo da intro, né, da cena de abertura, né, a gente até tava discutindo isso aí. O que tu achou, mais ou menos? Então, os rapazes, os assaltantes, né, eles remetem uma impressão de assustados com aquilo. Inclusive, depois o jornal pergunta, né, e eles falam que eles não conseguem saber se eles acreditam no relato das pessoas. E uma coisa bem interessante sobre essa cena também é a inspiração que ela traz para uma personagem específica que não é, digamos que, fundamental para o filme, mas aquela cena ali, ela toca várias pessoas de uma forma especial. Se vocês souberem exatamente do que eu tô falando, não sei. Mas é uma pequena personagem. Eu não conseguiria colocar em palavras melhores esse eufemismo, sabe? Parabéns. Obrigada. Tentei. Bom, Jackson, eu vou até colocar uma questão do Jackson, que a gente estava até falando. Jackson, me diz uma coisa. Tu viu algumas referências também da questão da cena, né? Dessa cena, né? Inclusive, né? Cara, a referência assim que eu achei muito. É mais uma comparação, cara, com os filmes do Indiana Jones. Cara, eu concordo contigo, mas não só nessa cena, eu acho que o clima do filme todo é muito Arca da Aliança, sabe? Arca da Aliança, sabe? Até o jeito que ela laça, segura o laço, joga corda, pega puxa, entendeu? Parece o filme todo é uma aventurona, né? Essa uma a verdade. aventurona. E até uma referência, porque o nome do filme é 1984, então anos 80 na veia. Que foi a década que os filmes do Indiana Jones se desenvolveram, né, os 3 primeiros. A trilogia original. Então achei, assim, bastante referência esse filme. E olha só, uma curiosidade disso é que a Patty Jenkins, a diretora, ela fala que foi proposital escrever esse tipo de história da Diana, sabe? De que os anos 80 é o auge daquela sociedade que a galera achava aquilo, né? De cultura, de ideias. Então, criar uma história moderna da Diana, com um clima muito colorido, com um clima de super aventura, foi tudo planejado pela diretora. Ou seja, ela conseguiu executar isso daí. Esse clima, eu acho que ele acaba comunicando diretamente com o momento que a gente está agora, né? Como eu estava falando para você, estava conversando com os meninos ontem sobre o quanto seria prejudicial a gente ter um filme como Coringa agora, né? Nesse momento que tá todo mundo... não é um momento alegre no mundo, a gente tem um filme alegre, o filme do ano ser um filme alegre acaba sendo uma coisa muito boa, muito acertada da DC. Realmente, o filme ele veio pra fechar o ano com chave de ouro. Por mim, ele podia ter esperado um pouquinho mais, a gente já esperou 6 meses, né? Mas quando tu entende o contexto do filme, ele traz em si... Ele vem em forma de muita esperança, né? Pra humanidade como um todo. Então, acho que ele veio, sim, no momento certo. Apesar de eu achar que ele merecia, nós acharmos, né? Que ele merecia uma bilheteria bem maior, mas ele veio no momento certo. Exatamente. Tem uma determinada cena do filme que ela fala sobre esperança, né? Tudinho. Mulher Maravilha, eu acho é algo que rodeia o filme, né? E é uma mensagem boa, principalmente no que a gente está vivendo agora, né? Uma questão de uma pandemia mundial, né? Que tudo é muito, muito incerto, principalmente da questão da virada do ano de 2020 para 2021. Ver um filme com esse ar de esperança, eu acho que, como foi falado aqui, foi algo bem acertado. Agora, num sentido mais técnico, que eu até gostaria de frisar, eu não sei qual a Rebeca compartilha da minha opinião, foi o corte do filme, o tempo. São 152 minutos, se não me engano, de filme, são 2 horas e meia, né? Eu achei que poderia ter, essa aventura dela poderia ter sido sintetizada melhor. Eu acho que o desenvolvimento foi muito grande e talvez possa prejudicar um pouquinho o filme. Não sei se a Rebeca assistiu. Olha, o filme inteiro em si, no início, ele ficou um pouquinho maçante, eu acho. Mas quando a história vai pegando um embalo, você fica preso no filme. Tanto que o filme passou tão rápido que eu nem percebi, que passou quase 3 horas de filme. Entendeu? Acredito também que a forma que a vilã se desenvolveu, ela podia ter sido aproveitada de uma forma melhor também. Mas quanto à duração do filme, eu não tenho contraindicações. Eu acho que teve um tempo perfeito. E a cena pós-crédito, ela se encaixa perfeitamente na época que estamos. Então, pra mim,
né? Não só como fã, mas tentando ter uma visão crítica, e foi dessa forma. Entendi. Realmente eu não gostei muito de como eles abordaram a Cheetah, né, nesse filme. Eu também não. Mas enfim, Uhum. Essa questão do tempo não foi uma coisa que me afetou muito, não. Embora eu não seja o melhor avaliador positivo desse filme hoje aqui, o tempo dele, a duração dele, não foi uma coisa que me incomodou. Eu acho que eles desenvolveram bem os personagens que precisavam ser desenvolvidos, né? Eu não vejo como que teve uma grande barriga, assim, uma coisa que ficou, nossa, nunca passa isso. Não, na verdade eu me diverti bastante vendo o filme. Nossa, imagina se você não tivesse se divertido. Não, é sério, cara. Eu critico o filme, mas eu sei que ele tem coisas boas, entendeu? Por exemplo, eu achava que a Mulher Leopardo ela ia ser desenvolvida que nem o Electro no Homem-Aranha, no Espetacular Homem-Aranha 2, que eu acho um desenvolvimento muito ruim, porque começa basicamente do mesmo jeito, né? É uma pessoa boba que acaba ganhando poderes. Eu também não gosto muito, não. Na verdade, do Espetacular Homem-Aranha 1 e 2 eu não sou muito fã, não. Principalmente do 3, né? Que vamos que é pra nós, né? Não tem Espetacular Homem-Aranha 3, mas... Não tem. Não. Não. É verdade. Não, É a trilogia que não teve o terceiro filme. Porque teve 3... porque eram 3, né? Depois eles esqueceram, né? Depois a Sony decidiu fazer a parceria com a Marvel e esqueceu. Finge que não existe. Mas olha só, vocês tocaram num ponto muito interessante, é que quando você fala do desenvolvimento do filme, vocês falaram também dos personagens, né? Que pro Leandro, por exemplo, foram bem desenvolvidos. Tava conversando isso com o Márcio, com o Jackson. Então, pra vocês, meninas, o que vocês acharam? Os personagens ficaram marcantes? Mereciam mais desenvolvimento na tela? A Mulher Leopardo, por exemplo, será que ela recebeu o destaque que ela deveria para ser grande vilã? Só complementando um pouco da pergunta, na verdade, trazendo um fato que a gente já citou aqui, a Dai não assistiu o filme, então essas perguntas é um pouquinho complicado para responder. Eu não vou poder responder isso, não. Eu posso poder responder o que eu espero do personagem. Não vamos dar spoiler, mas a gente vai falar o básico. Estamos preparando o psicológico dela para assistir o filme. Tô vendo. Tô percebendo. Olha, com relação aos personagens, eu não gostei muito no início da forma que o Steve voltou, porque na internet as pessoas estavam esbanjando teorias, né? E acabou que não foi a teoria de ninguém. Então, eu não curti muito a forma que ele voltou. Só que do meio pro final do filme, aquilo fez muito sentido para a mensagem que queriam passar, né? Então aí ficou ok. Com relação à Mulher Leopardo, eu também não gosto muito dessa questão da pessoa ser bobinha, ganhar poderes e virar um vilão e tudo mais. Acho que poderia ter sido explorado de uma forma melhor. E sobre a Diana, eu não tenho contraindicações. Exatamente. Olha, a parte do rapaz, o Steve Chris Pine, eu também concordo. Na verdade, eu acho que agora elas vão passar a me odiar pra sempre. Eu não engoli o personagem dele voltando no filme, entendeu? Eu não gostei muito, não. Entendeu? Eu não sei, eu achei que ficou meio perdido. Mas eu fiquei triste pelo fato dela desfazer do... Para com essa porra, hein! Eu tô tentando ao máximo falar sem spoiler nenhum. E aí... Eu vou sair daqui, tchau. Eu acho que eu falei besteira. O pior que ela foi falar de desenho. Na sinopse original, tá escrito que da questão disso, só que aí o Jackson já deu a da história. Acho que eu fiz besteira. Eu não participarei mais desse podcast. Cala a sua boca! Obrigado. Vamos falar com a Roberta Miranda, Tá, mas tudo bem. Vamos voltar de novo. Isso foi um spoiler? Foi um spoiler. Não estraga a experiência, Dai, não te preocupa. Foi. Entendeu? Não estraga a experiência, porque até agora... vai ter um plot twist aí com relação a Não então... fala, tá bom.
Ninguém se ajuda nessa batendo conversa. roteiro. Coisas não ouvidas. Por que eu fui aceitar fazer isso sem ver o filme? Deus amado. Devia ter assistido no Torrent. Mas aí, não, pelo menos a gente tá te dando a esperança de ver o filme, né? Pelo menos a gente já tá fazendo. Isso, eu acho que a missão tá sendo cumprida, entendeu? Só tem um problema, né? Alguém tem um spoiler errado aqui, né, Jackson? Por favor. Relaxa, gente. Só vamos continuar. Vamos voltar de novo. Vamos voltar pro assunto. Já que você pode continuar com a consideração, só mandando spoiler, por favor. Obrigado. Não, eu tô preocupado. Eu tô muito preocupado. Não sabe que é minha língua. Tá bom, só continuando. Esses personagens desse filme, principalmente o vilão, gostei muito, apesar de caricato, eu achei ele assim, uma coisa. Ele foi uma surpresa pra mim nesse filme, esse vilão, Max Lord. Entendeu? Porque aparentemente é um cara simples, mas depois você vê que ele não é bem assim, entendeu? Você vai descobrindo coisas sobre ele no filme que talvez dependendo da pessoa, até se afeiçoe a ele, entendeu? Nesse sentido. Ele é um vilão carismático. Em relação ao desenvolvimento dos personagens, eu acho que eu gostaria de um pouquinho mais de Mulher Leopardo no filme. Mas em relação ao vilão, Max Lord, total carisma. Tá lá, vilão do filme. Diana, não tenho o que falar dela, né? E Chris Pine, né, o Steve Trevor, eu gosto dele pro que ele serve dentro da história da Mulher Maravilha nesse segundo filme. Uhum. Né? Eu não curto tanto o personagem em si, mas o propósito dele na história eu acho que é cumprido, sabe? Então eu acabo curtindo a função dele. Não ele em si, mas a função que ele exerce naquele roteiro. Ele como ferramenta, né? Exatamente. Eu acho que ele conduz uma coisa muito interessante que o Márcio falou lá no começo da questão do desenvolvimento da humanidade da Diana. Então essa representação que o personagem tem, né, e como ela é explorada no filme, pra mim, super serviu. Olha, eu já vou falar isso pela terceira vez, mas eu sou a pessoa que tem mais considerações aqui, ruins, negativas, na verdade, mas tudo isso que vocês estão falando, que o Jackson achou que o desenvolvimento foi ruim, que, sei lá, coisas que não foram tão bacanas, eu achei tudo isso muito bom. Eu achei que o Max Lord, ele não é um personagem comum, né? Não é um vilão de ópera, que é ruim porque ele é ruim, ele tem um motivo. Ele nem é ruim, na verdade. Eu não vou dar o spoiler aqui, tá? Mas ele não é preto no branco. E eu acho que isso são coisas muito boas. Eu acho que foi uma coisa que eles acertaram dentro do roteiro e dentro do filme. Eu acho que a gente já falou bastante de personagens e elenco aqui, né? Falou Chris Pine, o Pedro Pascal, né? Que é o vilão, o Master Lord. Eu acho que ele tá muito bem. Mas eu queria puxar aqui logo a questão da direção, porque esse talvez seja o ponto mais negativo que eu tenho pra falar. Ih, mas vai começar! Não. Eita, polêmica! Já começou. Falar mal da Perry. Vamos lá. Eu só conheço 2 filmes que ela fez, que são os 2 filmes da Mulher Maravilha. Eu fui procurar a filmografia dela, também não é muito extensa. Então, o meu julgamento ele vai partir muito desses 2 filmes. O meu problema com a direção desse filme, especialmente, é porque tem coisas que ela errou no primeiro filme da Mulher Maravilha e ela acertou nesse filme, e tem coisas que ela já tinha acertado no primeiro filme e errou nesse. Nas cenas de ação do primeiro filme, eu acho que elas são muito mais empolgantes do que essas cenas de ação desse segundo filme. Talvez seja porque o primeiro filme não tem os efeitos especiais tão ruins quanto tem esse segundo. Pelo menos eu achei muito ruins. Eu achei que tem uma cena, isso não é um spoiler, tá? Tem uma cena que ela tá tem um close nela, que ela tá fazendo uma coisa que é muito inspiradora. E parece efeito especial da Record, filme da novela Jesus, sabe? Achei muito, muito ruim. E cinema é uma experiência imersiva, e se tem uma coisa que te tira daquela experiência, eu acho que aquilo é uma coisa ruim. E esses efeitos especiais ruins me tiraram do filme. Bom,
Alguém tem um contraponto aqui, gente, pra discordar aqui do Leandro? Olha, sobre as cenas de ações eu concordo. Do primeiro filme elas são bem mais realistas do que do segundo. Uhum. Eu acabei não falando da direção, né? Tem uma decisão... Odeio Oi? concordar. Acredita, Leandro, que nesse filme, então, ela funcionou melhor como roteirista do que como diretora? No primeiro filme, ela foi roteirista. Vamos falar um candidato aqui em Belém, vamos pesquisar no Google. Enquanto algum de vocês pesquisa no Google aí, deixa eu comentar logo a questão. Esse é um ponto muito importante que o Matheus falou, que ela está presente no roteiro. Porque eu acho que o primeiro filme foi só o Geoff Johns e mais um outro cara. E tendo a mão dela nesse filme, no roteiro desse filme, eu acho que traz uma visão um pouco diferente daquilo que a gente já tinha visto antes. E eu acho que isso é uma coisa boa. Porque ela, como diretora, ela vai ter uma visão muito diferente do cara que só escreveu. Não diminuindo o trabalho do roteirista, mas ela, como mulher, pode dar uma visão muito diferente do que o Geoff Johns pode dar. Tanto que é interessante, né, que tu não coloca tantos problemas na história em si, né? Na verdade, tu destacaste muitos pontos positivos a respeito da história, né? O diretor ele tem que ser aquele que melhor entende o roteiro. Então, eu acredito que, por exemplo, quando a Patty Jenkins se envolve no roteiro, ela já dá uma visão diferente, como tu falaste, da Mulher Maravilha, mas quando chega na direção, eu acho as cenas de ações, vou concordar contigo, eu acho atrapalhadas. Eu acho um pouco atrapalhadas em vários momentos. Eu me recuso. Eles têm mulher leopardo no filme e não conseguem entregar boas cenas de ação ao nível do primeiro, por exemplo. A única cena de ação que tem da Mulher Leopardo, ela é muito escura e ainda assim o efeito é muito ruim. Mas, só ressaltando... Então, a Becca, ela discorda de você. Tá, em qual ponto? As outras cenas foram meio estranhas mesmo. Mas eu acho que poderia ter tido mais com a Mulher Leopardo, porém a que teve foi bem bacana. Apesar de estar realmente escuro. Eu ouvi assim no fundo a Rebeca falando, como é, meu filho? O que foi que você disse? Como é que é, meu amor? Não, eu não acho as coisas que acontecem ruins. Eu acho que o efeito da cena é ruim. Eu não acho... Assim, na questão da direção da cena, o que eu falo é que, às vezes... deixa eu pegar uma cena do primeiro filme. Já falei no outro episódio, inclusive, do podcast. A gente como não tem spoiler, né? Então, tranquilo. Não, do primeiro filme, se não for dar spoiler, pelo amor de Deus, né? Primeiro filme. Tem uma cena que a Mulher Maravilha tá segurando um tanque para que ela tem que decidir se ela vai jogar ou não em cima daquela vilã lá. Eu esqueci do o nome dela. Ares. Não, é da mulher. Ah, é da mulher que é a... Doutora Veneno, uma coisa assim. Isso, ela mesma. Nessa cena, deveria mostrar a força da Mulher Maravilha, ela segurando um tanque e tendo que tomar uma decisão muito difícil que tem a ver com a questão dela sobre a humanidade. Ao invés da Patty Jenkins mostrar toda a força da Mulher Maravilha com um plano aberto que mostre o tamanhão do tanque e ela, mesmo que seja pequena, segurando aquilo tudo, não, ela tem o mesmo problema que ela tem nesse filme, nesse 1974, que ela dá muito close toda hora, sem necessidade. Parece que eu tô vendo, o nome do filme devia ser Mulher Maravilha, Close, porque é só isso que tem da Gal Gadot, praticamente. Pelo menos eu achei. Não se ofendam. Eu não posso falar nada porque eu não assisti. Mas eu concordo um pouco com isso, viu? No primeiro filme, eu acho que... Eu não sei como tá nesse filme, esse novo. Mas no primeiro tem, às vezes, muito closes que não mostram essa grandeza da Mulher Maravilha em seu total esplendor, digamos assim. Mas... Isso é uma questão da E você, linguagem Becca? também, né? Concorda? Discorda? Concorda. Tá vendo? Tô trazendo as pessoas pra minha bolha de negatividade.
Não é tua bolha de negatividade. Nesta parte. A vida é cheia de lados positivos e negativos. Sim. Cara, Cara, num ponto muito legal eu fico agora. preocupado agora. Bolha de negatividade, essas coisas. Não, tô Porque assim, brincando, eu- brincando. Muito interessante que é a grandiosidade da Mulher Maravilha. Eu tava comentando um pouquinho com o Márcio isso quando a gente saiu do cinema e depois, antes da gente gravar aqui o podcast, que eu tava sentindo falta de uma Diana, de uma representação da Mulher Maravilha mais divina, de fato, né? Tem umas partes nesse filme que tentam fazer isso, mas eu sinto saudade dessa grandiosidade, porque teve uma referência a isso no primeiro filme, mas foi uma cena que não me agradou. Eu meio que entendi o que a Perry tentou fazer, mas eu acho que falou, beleza, eu entendi o que você fez, eu entendi o que você quis, mas não gostei, não me agradou. E quando Mas chegou eu nesse acho filme, que. agora eu vou ter essa cena. Agora Mas eu vou eu ter essa acho cena que- no fim do filme. Que essa não é a Não proposta rodou. desse segundo filme, Matheus, porque ela ser mais humana faz parte da história. Pois é, mas eu sinto falta muito disso, sabe, cara? De ter essa representação também divina dela, desse contraponto. Eles mexeram nisso um pouquinho, mas depois ficou, não, beleza, toquei nesse assunto, vou te deixar animado, agora vou deixar um pouquinho de lado, vou trabalhar outra coisa. Até aí eu entendo. Mas Uhum. dá uma saudade, sabe? É o fã de quadrinhos falando mais alto. Eu gostei. Jackson tá muito calado, eu tô com medo. O Jackson falou, Não, o Jackson falou. eu falei. Gente, Não, eu tenho o Jackson falou, tá parecendo aquele menino daquele comercial lá, falando assim, eu também. Eu também. Eu tenho uma língua muito grande, cara. Então eu tô. Cara, o Márcio sabe, bicho. Eu, às vezes deixo escapar coisas aqui. Não, Aí eu- não. Como eu te falei, se vier alguma opinião contrária, a gente depois resolve. Depois resolve. Não, pô, entregar um filme, coitada da Daiane. Não, tu já falou aqui, né? Castanha Pop! Bom, gente, então, né, a gente fez a nossa avaliação sobre o filme. A gente aqui não vai dar, a gente não vai dar nota, mas cada um vai fazer a sua consideração final aqui sobre o filme. Então vamos começar com o cara que deu o spoiler, Jackson Tavares. Não, Mulher Maravilha 84, ele é um filme assim bem divertido, tem um aspecto assim que relembra bacana dos anos 80. Eu achei ele melhor que o primeiro, apesar de concordar com os meninos, com toda aquela questão das cenas de ação. Eu não gostei de da maioria delas, entendeu? Eu achei um movimento datado, mas mesmo assim não é uma coisa que prejudica o filme. Eu acho que ele vai ficar com um valor bacana, entendeu? É um filme que dá pra você ver uma, duas vezes bacana, sem se estressar. O 3, né? O 3, né, Márcio? Levar ele no seu coração, né? Mesmo você não sendo fã da Mulher Maravilha. Matheus Mascarenhas. Vou definir em uma palavra aqui pra ti, Martinho. Filme divertido. Do começo Show ao de fim, cultura. do começo ao fim eu achei um filme divertido. Não. Relembrando do filme eu gosto mais do que da minha experiência cinematográfica, mas é um filme divertido. Beleza, então vamos agora pro nosso crítico, Leandro Henrique. Crítico. Eu vou andar com uma carteirinha de crítico agora. Não tá pior do que o Paul, né? Apesar de eu falar muitas coisas negativas, acho que nem falei tanto assim, na verdade, aqui. Mas eu gostei do filme, tá? Eu acho que ele poderia ser bem melhor do que foi. Eu achei um filme bom, eu acho que ele tem problemas que poderiam ter sido resolvidos desde o primeiro filme. Mas eu acho que, apesar dos pesares, o saldo é positivo justamente por aquilo que a gente falou do momento em que ele é lançado e do tom que ele tem. Então, a gente não vai querer ver um filme super pesado enquanto tem um bocado de gente morrendo, né? Eu acho que, no final das contas, é uma decisão, é um produto muito acertado da DC e da Warner. Bom, então vamos lá. Vamos pra Rebeca, né? Rebeca, tu viu o filme, né? Qual a tua avaliação que faz sobre o filme? Então, o filme está sensacional em si, apesar dessas pequenas falhas. Ele é meu preferido. Eu gostei dele mais do que o primeiro, porque o primeiro ele traz uma mensagem muito de amor, né? Mas o segundo ele traz uma mensagem de renúncia. E na nossa vida, para a gente alcançar coisas novas, para a gente
evoluir de forma pessoal, profissional, de forma espiritual, onde quer que seja, a gente precisa de renúncia. Então, acho que isso, trazendo para nossa realidade hoje, a gente pode englobar já com a questão do amor também. E pelo contexto geral do filme de Mulher Maravilha e pela mensagem que ele me traz, que ele traz para todo mundo, na verdade, o meu preferido é o segundo, e eu achei sensacional. Perfeito. Bom, agora falta a minha, né? Bom, eu vou fazer o que as palavras da Rebeca, né? Realmente ele traz uma mensagem, né? Que a gente precisa algumas vezes renunciar algumas coisas, né? Pra gente conseguir os nossos objetivos. E é um filme que, como falaram aqui, é um filme que veio num momento complicado, entendeu? Mas é um filme que traz um clima divertido, mas também um clima de esperança. E isso é muito bom, porque a gente fosse algum outro filme, né, que trazesse uma temática totalmente que destoasse. Então, Mulher Maravilha, ele conseguiu esse objetivo. É um filme divertido, então quem quiser ver, pode assistir no cinema. Para você que está ouvindo nos Estados Unidos, existe depois do dia 25, de Biomax, né? E é isso, gente. Calma aí. A gente tem que perguntar pra Dai se ela se inspirou a ver o filme ou se ela desistiu de ver o filme. É verdade. Dai, me diz uma coisa. Depois de tudo que você ouviu aqui... Então, Eu serei culpado de tudo. depois do spoiler que eu tomei, eu acho que, sei lá, desanimei, real. Coitado. Cara, assim, eu espero que, assim, vendo todos os relatos que vocês falaram, eu realmente espero que o filme seja bom, divertido, porque a gente tá precisando disso no momento, entende? Eu concordo com a Beca que poderia ter sido lançado ano que vem, assim, poderia ter tido um pouco mais de tempo, até mais, assim, pra refinar os efeitos especiais. Teve tempo pra fazer isso, mas pelo que vocês estão falando, poderia ter tido um cuidado maior. Mas eu tô animada pra caramba pra ver esse filme. Eu quero muito ver como a história se desenrola. E eu quero que ele seja meu preferido também. É isso aí. Tomara que seja. Não, acho que vai ser. Agora só uma pergunta agora, só pra gente encerrar, né, sobre a questão do filme, pras duas, na verdade. Vamos ter cosplay novo pra 2021? A Dai tá preparada já. Eu vou manter a cosplay tradicional. A armadura tradicional. A minha, provavelmente, se não for agora no final de dezembro, em janeiro eu tô com ela. Vocês, já que vocês vão ter novidades, deixem aí as redes sociais de vocês, né? Falem pros ouvintes pra seguirem vocês. Vai, Beca. @BK Burger King. BK de Rebeca. @BK_. Instagram. E o meu é @Dai com Y Wonder _. Beleza, Instagram. a gente vai deixar Instagram. A gente vai deixar todas as redes sociais de vocês linkadas no post, no Instagram e no Spotify. Então, quem quiser seguir ela é só acessar o post, clicar no link e chegar, dar um oi, dar um alô pras meninas. Show. Quem estiver ouvindo, gente, por favor, siga a gente, acompanhe nosso trabalho. E Isso é muito legal. Manda um direct, respondemos todo mundo. Exatamente, é isso aí. E é isso, gente. A gente tá encerrando esse programa de hoje, né? Foi um episódio bem extenso, né? Mas a gente trouxe muita informação. Bom, então esse foi o Castanha Pop. Muito obrigado pela sua audiência. 2021 a gente tá de volta com novos episódios. Então, muito obrigado pela audiência e até mais. Sigam a gente nas redes sociais, Castanha Pop no Facebook, Instagram e até mais. Falou, Valeu, galera. gente. Valeu, tchau. Gente. Obrigado. Tchau. O alvo das piadas é o mato, então. Sim. É uma cultura já. Cultura já aqui de nós. Tadinho. Tá tudo programado já. O Márcio tem um caderninho das vinganças dele. É o liquidificador? Não, deve ter Gente. liquidificador, né?
Eu tive que colocar esse tempo, tá? Eu tive que colocar esse tempo. Não, deu um tom dramático, eu gostei. Nossa. Olá, gente, muito boa tarde, bom dia. Ei, aqui, Errou, acabou o programa, bora. Vamos lá, começar de novo. Beleza. É aquele negócio, eu posso dizer que existe roteirista preguiçoso, porque eu sou um roteirista preguiçoso também. Isso é muito bacana, porque conversa bastante com o que é a personagem também, né? Ela acaba influenciando diretamente na tua vida pelo que ela é. Todo o significado que ela traz, do Parker que você acredita. E, nossa, Gente, só repetir a resposta aqui, porque apareceu um ruído aqui, tá? Pode só recomeçar a tua resposta aqui, que deu um uivo de cão aqui. Mas é um. Bom. Olha, estão batendo aí, gente. Desculpa, gente. Nossa, que silêncio. Versão brasileira, Castanha Pop.